Bom, vamos continuar falando aquilo que a gente já começou a falar sobre a alimentação, tá? Nós vamos continuar. Hoje a gente vai continuar falando nas partes de uma planta, o que é importante. Isso mais até na primeira infância que eu falo bastante. Qual que é a importância da primeira infância? A questão que eu sempre falo é a mesma coisa. Os pais têm que ensinar os filhos o que deve comer. Tá? Quem tem que saber são os adultos. A criança vai escolher o que ela quiser, não deve escolher. Quem tem que escolher a comida são os pais. Tá bom? Então, assim, vamos aos alimentos, aprender sobre alimentação para ensinar as crianças. E vamos ver as partes de uma planta, né? Tudo bem? Dou como exemplo um pé de laranja, por exemplo. Você pega um pé de laranja, os seus frutos estão expostos no sol. Tá? Então, se você vê um pé de laranja cheio de fruta, está batendo sol na cara de cada fruta, certo? Isso é simples. Tá? Mas aí, a pergunta que fica, o sol não prejudica a fruta? Né? Por quê? Inclusive, vocês vão vendo que o local, a maior parte das frutas, que tem um lugar muito quente, elas ficam até mais doces. Tá? Então, assim, e elas prejudicam? Não, porque as frutas sabem se refrescar. O sol bate na cara dela e ela tem que se refrescar para que o sol não estrague a fruta. Tá? Então, isso é um mecanismo, coisa. E se ele sabe se refrescar, o que a gente faz com as frutas são refresco, certo? Então, elas nos resfriam por dentro. Isso vale também para as folhas, viu? A pessoa fala, não, eu sempre como alface e tomate. O tomate é fruta e alface também é uma coisa que está em cima, batendo no sol, tá? E para que, por exemplo, ela não serve para quem tem doenças do frio, certo? E aí, como é que a gente vê isso? Por exemplo, doença do frio, artrite reumatoide, as pessoas que têm dor nas articulações, lombalgia, a maior parte das dores na lombar é doença do frio, tá? As artrite, dores articulares que pioram com o frio. As pessoas falam, bom, eu tenho uma lombalgia, mas de repente esfriou, mudou o tempo, começa a doer, certo? Você vê que o frio faz alguma coisa. E nesses casos, as frutas não são as melhores para se indicar. As frutas não é a melhor parte de uma planta para se indicar para quem está tendo artrite e lombalgia, por exemplo. Tá bom? Por outro lado, você tem as raízes. Né? O que nós temos nas raízes? Você vê aqui as cenouras, por exemplo. Tá? Você tem a cenoura que está enfiada no chão. Né? E o que a gente tem nisso? Eles nascem na terra, as melhores nascem em lugar frio e úmido. Inclusive, na cultura da acupuntura, quando você quer tratar uma doença do frio, você vai pegar as coisas, por exemplo, coisas que nascem dentro da água em lugar muito frio. Tá? A bardana, por exemplo, que é muito usada, a alga marinha, por exemplo, que é usada, que é de local muito frio. Tá? A flor de lótus, né? As raízes de flor de lótus é muito admirado na cultura oriental. Por quê? Porque lá dentro da terra é frio e úmido, então as plantas sabem se proteger do frio e da umidade. Elas não estragam lá dentro. Se ela não estraga, ela sabe se proteger. E aí quando você come eles, você absorve a propriedade deles de se defender do frio. Então, aí você defende das doenças do frio, certo? Então, nós vamos pegar das raízes a capacidade de se proteger da umidade e do frio, tá? Só para lembrar também, por exemplo, a própria diabetes, o diabetes é uma doença da umidade, tá? Uma doença da umidade. Tudo que vem da terra é úmido e tudo que vem da terra é doce. Tudo que é excesso de doce, ele vai dar diabetes, né? Tá bom? E o que temos na acupuntura? Todos os seres vivos, eles começaram dentro d'água, certo? E a água representa o frio em acupuntura. À medida que envelhecemos, nós vamos ficar frio. O dia que a gente morrer, a gente vai ficar sem energia, fica totalmente frio.
certo? Então, assim, a tendência do corpo é se esfriar, a tendência do corpo, tá? E o que a gente tem? Nós temos na nossa temperatura média de 36,7 graus. Pode ser 36,5 até 37, por exemplo. Tá? Mas você vê que você sempre tem um equilíbrio, nem muito, nem pouco. E tudo que você tem que mais proteger na cultura oriental, o que mais faz é te proteger do frio. É o mais importante. Inclusive fazer exercício, caminhar, não sei o quê, é se proteger do frio. Tá? Então, os alimentos, então você gasta energia. E quando gasta energia, energia é calor. E você gasta, você vai ficando mais frio, né? Os alimentos que nos aquecem que são favoráveis. Então, quem nos aquece são as raízes, tá? E de preferência, na cultura oriental, ele fala para você cozinhar esses alimentos. E eu vejo muito assim, não come cenoura crua, não, a cenoura tem que ser cozida, tomate tem que ser cozido, tá? De preferência. Não é que não pode comer, mas se você quer aproveitar melhor a capacidade deles para te ajudar, é melhor cozinhar, tá? A gente fala assim, o ser humano, ele evoluiu a partir do momento que descobriu o fogo, quando eles começaram a aquecer as coisas, né? Tá? É muito melhor do que comer cru. Tá? Aquela coisa, tem muita gente que fala, não, tem que ser cru, que você não perde a propriedade. Não, você ganha. A propriedade está no DNA, ele não vai perder se você cozinhar, certo? Inclusive, se você cozinha, você ajuda a dar energia para ele. Tá? Então, o que tem de bom em cada coisa é o que está guardado no DNA. Todos os frutos foram evoluindo de acordo com o seu próprio DNA também. E o ser humano depende disso aí. Tá? Então, assim, tudo é melhor cozido do que cru. Certo? As raízes buscam nutriente dentro das raízes. Você vê, o que está lá, a raiz, ele vai buscar nutriente para crescer o tronco, as folhas e os frutos. Né? Ele vai nessa sequência. Então, para tudo isso, tudo que a planta precisa, né, as raízes vão buscar na terra tudo que a planta precisa. Na raiz tem tudo que a planta precisa e nas raízes tem a maioria dos nutrientes. Os nutrientes são absorvidos nos intestinos, metabolizados no fígado, e que é metabolizado vai até lá para o cérebro, certo? Até a sua cabeça. E lá na cabeça, por exemplo, ele chega lá, para quem não é médico, mas a gente tem o chamado eixo hipotálamo hipofisário, que lá você forma os neurônios e os hormônios e neurotransmissores, certo? Os hormônios, tudo que você tem é hormônio, seja lá os hormônios femininos, o hormônio masculino, tá? São tudo hormônio. Tá? E eles são formados a partir de alguma coisa que você comeu. Eu sempre falo, se você está muito fraco, como é que você faz para ficar forte? Faça exercício. Não, isso é besteira. Besteira sim, conceito errado. Para você ficar forte, você tem que comer e comer direito. Tá? E depois você gasta com energia. Você pode produzir energia fazendo exercício. Mas você tem que ter alguma coisa para produzir energia. Né? E esses hormônios, eles ajudam o funcionamento do corpo e da mente também. Lembra que lá no eixo hipotálamo hipofisário é que você, no cérebro, que você vai formar serotonina, dopamina, tá? Ele que vai te dar as características suas, principalmente a forma de pensar. O seu humor, tudo, depende desses hormônios e neurotransmissores. Tá bom? Então, tudo você vê que tem muito a ver com o que você come. Tá? E no ser humano também precisa de nutrientes. Onde encontrar? A gente encontra isso mais nas raízes do que nas folhas e nos frutos. Não é que você não pode comer folha nem fruto. Mas se você pegar uma planta inteira, qual que é a melhor parte que você deveria comer? São as raízes. Tá? Por isso que eu falo, não é que não pode comer fruta. Pode, é lógico. Mas a parte mais, onde tem mais nutrientes, são lá embaixo. Certo? E aí tem a frase que a gente fala lá, em alguma religião, que fala, do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Então, todo jeito, o que vem para a gente, ele nasce da terra, ele vem do pó.
Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez pela paciência, tá? Vamos continuar as aulas de pouco a pouco.